Sabe aquela clínica odontológica de alto padrão com a agenda lotada e muita procura, mas que parece ter batido em um teto invisível e simplesmente não cresce mais? Pois é, isso é o que o material de hoje chama de paradoxo de crescimento da clínica premium. É um fenômeno super comum na área da saúde. E nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo e desvendar por que isso acontece. Afinal, como é que se faz a transição de um dentista que vive apenas no operacional para um verdadeiro gestor de um negócio altamente lucrativo? Vamos descobrir. Bom, para entender a raiz desse problema de crescimento, a gente precisa fazer uma pergunta um pouquinho desconfortável. Se o dentista principal fechar a agenda e parar de atender por 30 dias, a clínica continua crescendo ou a operação trava de vez? É o diagnóstico na lata. A resposta para isso mostra na hora se o que existe ali é uma estrutura de negócios autossustentável ou só um emprego muito bem pago, mas super exaustivo. Porque vamos ser sinceros, se tudo parar, fica bem claro que o motor do negócio não é a empresa em si, e sim o puro suor humano. E é aí que a gente entra no chamado problema do falso crescimento. Rola uma ilusão fortíssima no mercado de que o único obstáculo para faturar mais é simplesmente a falta de pacientes. Mas olha, ter a agenda sempre entupida de gente cria um cenário de sucesso totalmente real. O faturamento até parece aumentar no curto prazo, mas o profissional acaba preso em uma verdadeira roda de hamster. Corre, 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 a exaustão vai lá nas alturas, mas o negócio não sai do lugar. É um teto físico impenetrável, afinal, o dia só tem 24 horas para todo mundo. Então, qual é a grande sacada aqui? O problema real é a falta de estrutura e não a falta de pessoas na sala de espera. Claro, ser excelente na técnica odontológica é o básico, é inegociável. Mas apoiar todo o peso do negócio só nas habilidades clínicas é tipo construir um prédio de luxo em cima de um castelo de cartas. A parte técnica atrai as pessoas, sem dúvida, mas é a excelência estrutural que mantém as portas abertas com um lucro de verdade. Colocar mais gente na cadeira sem organizar a casa antes é literalmente a receita mais rápida para o colapso de todo o sistema. No dia a dia, isso se transforma naquela armadilha cruel da dependência do dono. É como tentar carregar a clínica inteira nas costas. A lógica da coisa toda funciona mais ou menos assim. O caixa precisa de mais dinheiro, aí o dentista puxa mais atendimentos, diminui o tempo de cada consulta e trabalha o dobro. Só que o resultado dessa conta não é um império duradouro. É só um ciclo vicioso que prende quem deveria estar pensando na estratégia dentro de uma rotina mecânica que não acaba nunca. E olha só o desequilíbrio perigoso que se forma. De um lado da balança, a gente tem aquele mito clássico, aquela ideia de que mais volume de pacientes e infinitas horas de trabalho são o caminho mágico para o sucesso. Mas do outro lado, a realidade bate na porta, e ela é bem mais pesada. Na prática, o que se ganha é uma dependência extrema do próprio trabalho braçal, e cada vez menos liberdade de tempo. A verdade nua e crua é que o negócio para de gerar dinheiro no exato milissegundo e que a energia do profissional acaba. Sabe qual é a consequência mais grave disso tudo? O negócio e o dono viram uma coisa só. Não tem separação. Sem a presença física e o suor diário dessa figura central, o faturamento despenca na hora. A saúde financeira da clínica vira refém da saúde física e da imunidade de uma única pessoa. Qualquer imprevisto pessoal, por menor que seja, vira uma crise financeira gigante, pelo simples fato de que não existe uma engrenagem rodando sozinha nos bastidores. Mas calma que a exaustão física não é o único vilão dessa história. A gente precisa falar sobre o custo da desorganização. Uma clínica sem estrutura é exatamente como um balde furado. Vai perdendo dinheiro todo santo dia, de forma contínua e em silêncio. É muito difícil ver uma clínica quebrar de um dia para o outro com um grande estrondo. O que destrói o negócio são as pequenas falhas diárias na operação. É a mesma coisa que tentar encher uma piscina usando um escorredor de macarrão. A receita gigante entra, mas evapora toda no final do mês. E onde é que esse dinheiro todo está vazando? O primeiro grande ralo financeiro fica nos orçamentos que nunca fecham e na total ausência do famoso follow-up, aquele contato ativo pós-consulta, sabe? A cabeça do dentista fica tão focado em fazer um procedimento impecável que a etapa de vendas é totalmente esquecida. Entregar o papel impresso com o preço e cruzar os dedos intimamente para o paciente ligar de volta não é estratégia, é quase jogar na loteria. Sem um acompanhamento ativo, pessoas que realmente queriam o tratamento simplesmente somem do mapa. Logo depois, a gente esbarra naquele problema crônico de ter uma equipe que não gera resultados. Sabe aquela recepção super passiva, que fica só ali existindo? O balcão não pode ser só o lugar onde o telefone toca por acaso. Sem metas claras, sem um sistema de comissão que faça sentido ou um direcionamento firme, a linha de frente fica só reagindo ao mundo. Isso piora demais as perdas financeiras, porque é justamente esse primeiro acolhimento que dita o valor da experiência do paciente.
A recepção funciona, na verdade, como o maior funil de lucratividade da clínica. E para fechar o pacote da desorganização com chave de ouro, temos a camada mais profunda do problema, a falta de controle. Sem indicadores, tentar gerenciar o negócio é como pilotar um avião com os olhos vendados. Não dá para saber de qual campanha veio o melhor paciente, qual é a taxa de conversão da equipe e muito menos a margem de lucro real da hora clínica. Comandar uma operação dessas, sem um painel de dados, é confiar cegamente na sorte. E cá entre nós, no mundo dos negócios, a sorte é uma péssima conselheira. Chegamos então no grande ponto de virada dessa análise. Tudo se resume a uma verdade bem indigesta. Agenda cheia não significa lucro. Dá até para fazer uma pausa e absorver o peso disso. Olhar a recepção lotada o dia inteiro massageia muito o ego e dá aquela falsa sensação de sucesso imbatível. Só que se os bastidores estiverem cheios dessas falhas invisíveis que a gente comentou, os vazamentos vão corroer rapidamente toda a lucratividade esperada. Alto movimento é algo completamente diferente de alta eficiência financeira. Certo. Mas se o caos interno e a dependência do dono são os grandes gargalos, como é que a gente transforma essa bagunça em um negócio sólido de verdade? É agora que entram os 3 pilares da escalabilidade. É só construindo essa nova base que aquela rotina maluca e cansativa consegue finalmente virar um modelo de empresa independente. Mas para isso acontecer, é preciso desapegar dos velhos vícios puramente operacionais e finalmente abraçar de vez a visão da gestão. A diferença de cenário é gigantesca. De um lado, temos a clínica comum, que cresce puramente na base do sacrifício, dependendo totalmente do esforço de quem a lidera. Do outro, a clínica estruturada, que ganha força continuamente porque é movida por uma equipe proativa, processos que todo mundo segue e um controle rigoroso baseado em dados. É uma mudança e tanto. O sistema deixa de ser limitado pela biologia humana e passa a rodar liso, com a precisão ininterrupta de um relógio suíço. Para que essa máquina funcione sem engasgar todo o santo dia, os alicerces são 3: estrutura, comercial e gestão. Primeiro, a organização tem que ser inabalável, com cada pessoa sabendo exatamente o seu papel. Segundo, tem que ter uma força comercial afiada, treinada para vender soluções de alto valor e não só listar preços de procedimentos. E terceiro, a mentalidade de gestão, um acompanhamento focado nos números diários. Se qualquer uma dessas 3 pontas for negligenciada, todo o peso vai voltar direto para as costas do dentista. Já caminhando para a nossa reflexão final, os dados deixam uma provocação fortíssima. Se a operação de uma clínica depende totalmente do seu dono, não existe ali um limite impossível de ultrapassar? A resposta do mercado é cristalina e fria. Sim, existe um teto de vidro aí. Ninguém tem mais de 24 horas no dia e a energia vital uma hora acaba. O desafio aqui não é tomar mais café e dormir menos para trabalhar ainda mais. O verdadeiro jogo é orquestrar métodos inteligentes que quebrem definitivamente esse teto limitador. E para quem entendeu a urgência de reestruturar a casa de verdade e quiser se aprofundar nessas estratégias, o material original sugere um caminho bem prático. Basta iniciar um contato através dos canais deles, enviando a palavra-chave clínica. Fica aí o convite. E para encerrar, a gente deixa essa última provocação. Até que ponto o crescimento de um negócio premium deve custar como única moeda de troca a liberdade de tempo de quem o criou? No fim das contas, o maior desafio não é apenas fazer o paciente entrar pela porta, mas ter uma estrutura que funcione de forma brilhante no exato momento em que ele decide ficar.